Há um tempo em que a vida pede pausa e outro em que ela pede movimento. Talvez você esteja justamente nesse ponto em que sente que tudo está confuso, fora do lugar, pesado demais. As tarefas se acumulam, os pensamentos parecem desordenados e a alma grita por um pouco de paz. Hoje eu quero conversar com você sobre algo simples, mas profundamente espiritual: a organização. Não apenas a da casa, mas a do coração, da mente e da fé. Deus é um Deus de ordem. Desde o princípio, ele colocou propósito e estrutura em tudo o que criou. Em Gênesis, vemos que o caos foi o ponto de partida, mas Deus não deixou o caos dominar. Ele separou luz e trevas, terra e mar, tempo e estações. Ele criou equilíbrio e ritmo. Essa é a primeira lição sobre organização que a Bíblia nos dá. Onde há ordem, há vida. Onde há desordem, há confusão e desperdício. E talvez, hoje, o seu coração esteja se sentindo exatamente assim. Confuso, sobrecarregado, cheio de pendências, sentimentos misturados e falta de clareza. Mas o que quero te lembrar é que organizar não é apenas uma tarefa prática, é um ato espiritual. Quando você organiza a casa, você também está organizando a mente. Quando você organiza o dia, você dá direção à sua energia. E quando você organiza as intenções do coração, você se alinha com o propósito de Deus. A ciência também confirma isso. Pesquisas mostram que o ambiente físico reflete o estado emocional. Uma casa bagunçada aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Já um espaço limpo e organizado reduz a ansiedade e traz clareza mental. Agora pense comigo. Se o espaço externo tem tanto poder sobre o interno, imagine o impacto de organizar não apenas o que está fora, mas também o que está dentro. Os pensamentos, as prioridades, as emoções, as crenças. A desorganização não é apenas uma falta de método, é um sinal de desconexão. Quando estamos espiritualmente desalinhadas, a bagunça se espalha no quarto, na mesa, na mente, nas relações. E aos poucos, a vida vai travando. Os planos não andam, as ideias se embaralham, as emoções oscilam e tudo parece mais difícil do que realmente é. Mas existe um caminho de volta. E ele começa com uma decisão simples: colocar ordem onde antes havia dispersão. Em Provérbios 24:3 está escrito: com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Essa casa pode ser literal, o seu lar, mas também é simbólica. É o seu interior, o seu templo, o seu espaço de fé. Deus quer te ver prosperar, mas a prosperidade é uma consequência da organização da mente e da obediência à sabedoria. Não há abundância duradoura na confusão. A confusão drena a energia, apaga o foco e rouba o tempo. A ordem, por outro lado, cria espaço para que o novo chegue. A organização abre caminho para o fluir da graça, da prosperidade e da paz. Talvez você tenha tentado se organizar antes, mas desistiu porque não viu resultado rápido. A organização, assim como a fé, é construída dia após dia. É um exercício de constância. Não é sobre fazer tudo de uma vez, é sobre dar um passo de cada vez. Hoje, talvez o seu passo seja apenas arrumar a cama e orar antes de começar o dia. Amanhã, talvez seja planejar as tarefas da semana. O importante é o movimento, porque Deus abençoa o movimento. No livro de Tiago está escrito: a fé sem obras é morta. Ou seja, não basta apenas acreditar que sua vida pode mudar. É preciso agir em direção a isso. A organização é uma dessas obras. Ela mostra ao universo e a Deus que você está pronta para receber mais, porque agora há espaço. Espaço na casa, espaço no coração, espaço na agenda e, principalmente, espaço na mente. E quando falo de prosperidade, não me refiro apenas a dinheiro. Prosperar é fluir com a vida, é crescer emocionalmente, espiritualmente e materialmente. Deus quer te ver prosperando em todas as áreas, e para isso,
Ele te chama à ordem. Lembre-se, o caos foi o começo, mas não foi o destino. Deus criou o mundo a partir do caos, mas não deixou o caos permanecer. Ele organizou, estruturou, deu nome e propósito a cada coisa. E é isso que Ele quer que você faça também: dar nome ao que está bagunçado e colocar em ordem o que está te pesando. A organização começa quando você decide olhar para o que está evitando. A pilha de roupas, os papéis espalhados, a agenda sem controle, a rotina que te suga. Tudo isso são reflexos externos de algo que dentro de você está pedindo atenção. Quando você começa a cuidar disso, algo muda energeticamente. A clareza vem, a energia volta, a fé se renova. Porque no fundo, a bagunça nos rouba a fé. Ela nos faz sentir pequenas, incapazes e sem direção. Mas quando colocamos ordem, até a nossa oração muda de tom. Ela deixa de ser um pedido desesperado e se torna uma conversa de alinhamento com Deus. A ciência da mentalidade nos ensina que o cérebro precisa de direção clara para prosperar. Quando há desorganização, o cérebro se confunde. Ele não sabe para onde direcionar a energia. Mas quando há propósito e rotina, ele cria novas conexões, melhora o foco e aumenta a sensação de controle e bem-estar. Por isso, a fé precisa caminhar junto da disciplina. Deus pode abrir portas, mas é você quem precisa se levantar e atravessar por elas. E isso exige clareza, rotina e foco. Talvez hoje o seu desafio não seja falta de fé, mas falta de estrutura. Você acredita, ora, mas se sente cansada, dispersa, sem energia para fazer acontecer. Isso é o que acontece quando a fé não encontra terreno organizado para florescer. A semente da fé precisa de um solo fértil, e esse solo é a sua rotina, o seu planejamento, o seu cuidado consigo mesma. Deus quer te abençoar, mas Ele também quer que você esteja pronta para sustentar a bênção. E a única forma de sustentar algo grande é com base sólida. Em 1 Coríntios 14:40 diz: "Mas tudo deve ser feito com decência e ordem." Esse é um versículo que muitas vezes passa despercebido, mas ele é profundo. Deus não abençoa a confusão. Ele abençoa a ordem, a excelência, o cuidado. E quando você começa a aplicar isso em tudo, desde o modo como organiza seu tempo até o modo como organiza seus sentimentos, a prosperidade começa a se manifestar. Organização é amor em forma de estrutura. É dizer, eu me importo o suficiente comigo e com os meus sonhos para cuidar do que é meu. É entender que cada coisa tem o seu lugar, cada meta tem o seu tempo e cada oração tem o seu momento de ser atendida. Nada floresce no caos, mas tudo floresce quando há intenção, ordem e luz. Então hoje, eu quero te convidar a olhar para a sua vida com mais amor e consciência. Olhe para o que está desorganizado, sem culpa, sem julgamento, e pergunte a si mesma: o que isso está tentando me ensinar? Talvez seja um chamado para recomeçar, para se reorganizar, para abrir espaço para o novo. Organizar é, no fundo, um gesto de fé. Porque quem se organiza, acredita no amanhã. Quem limpa, acredita que algo bom vai chegar. Quem planeja, acredita que há propósito no tempo. E quem confia no tempo de Deus, aprende a viver com leveza, mesmo quando tudo parece fora do controle. Hoje, talvez você só precise dar o primeiro passo. Não tente arrumar a vida inteira de uma vez. Escolha um canto, um dia, uma intenção. Arrume o quarto, faça uma lista, ore antes de agir. Coloque a mão em movimento e Deus colocará a graça em movimento. Porque a prosperidade é uma parceria entre o seu esforço e a vontade dele. Você organiza, ele multiplica. Você se levanta, ele te sustenta. Você coloca ordem e ele coloca propósito. E quando essa harmonia acontece, entre fé e ação, entre oração e atitude, a abundância vem naturalmente. Você não precisa forçar, apenas fluir.
A organização cria espaço para a bênção, e o espaço aberto é o convite que o céu precisa para agir. Lembre-se, a abundância é amiga da ordem. O Espírito Santo habita onde há paz, e a paz floresce onde há estrutura. Por isso, cuidar da rotina, do lar, da mente e das emoções é também cuidar da presença de Deus na sua vida. Cada pequena organização é uma forma de oração silenciosa. Cada gesto de cuidado é uma declaração de fé. Hoje, feche os olhos por um instante e imagine a vida que você quer viver. Visualize essa mulher que você deseja ser, calma, confiante, produtiva, plena. Agora abra os olhos e comece. Não importa por onde, apenas comece. Porque quando você se move, o céu se move com você. E o seu recomeço começa exatamente aqui, nesse instante, com a decisão de se organizar. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu escolho colocar minha vida em ordem. Compartilhe este vídeo com outra mulher que precisa se levantar, se organizar e recomeçar. E inscreva-se no canal Rotina de Fé Divina para continuar essa jornada de fé, prosperidade e leveza com a gente.